Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Obrigado por estarem aqui ouvindo mais um capítulo, aprendendo mais um pouco dessa palavra linda, né? Que é a palavra de Deus, cada manhã, a cada tarde. Não sei em que momento você ouve a palavra, para mim é sempre de manhã, mas momento de estudo, momento de reflexão, momento de estar aqui na presença, buscando ao Senhor, buscando entender as coisas do Senhor, buscando uma intimidade com Deus a cada manhã. Isso importa. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E aqui no capítulo 8 de Daniel começa assim, que no terceiro ano do reinado do rei Beltesazar, eu, Daniel, tive outra visão depois da primeira. Na minha visão, eu me vi na cidade de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Por que o profeta faz questão de registrar o tempo, o momento e o lugar onde ele estava? Porque isso importa, sabe? Eu não sei em que tempo, eu não sei em que lugar, eu não sei em que momento da sua vida você está. Mas uma coisa eu sei, que se você estiver dentro da vontade do Senhor, que se você estiver buscando ao Senhor, buscando cumprir o desejo do coração do Senhor, os propósitos de Deus para a sua vida, saiba que o Senhor vai te dar direções, o Senhor vai te dar visões, o Senhor vai te mostrar o caminho, o Senhor vai dizer para você o que pode acontecer, o que vai acontecer na sua vida, se você permanecer nessa palavra, firmes e fiéis até o fim. Aleluia! E essa visão que o Daniel teve, ele diz que ele olhou para cima, diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Essa visão que ele teve é a visão do carneiro, que tinha 2 chifres que eram compridos, um mais comprido que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Vamos prestar atenção no que ele está falando. Eu observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. 3 direções, oeste, norte e sul. Nenhum animal conseguia resistir a ele. Ele era muito forte, ele era muito poderoso. E aonde ele ia passando, ele ia destruindo tudo. Ninguém podia se livrar do poder dele. Ele fazia o que bem entendia e ele ficava cada vez maior. Enquanto eu estava considerando essa visão, de repente apareceu um bode com um chifre enorme entre os olhos. Esse veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Então, um carneiro que tinha 2 chifres e um bode, tá? Ele veio na direção do carneiro que tinha os 2 chifres, que eu tinha visto do lado do canal da terra, e avançou contra ele com grande fúria. Veio na direção do carneiro. Eu ouvi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo, quebrar seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou. Ninguém foi capaz de libertar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado. No seu lugar nasceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um outro chifre que começou pequeno, mas que cresceu em poder na direção sul, do leste e da terra magnífica, em direção a Israel. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e as pisoteou. Aleluia! Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário, oferecendo ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Então nós vamos entender agora o que significa essa visão do Daniel. Esse carneiro representa o Império Medo-Persa. O Império Medo, dirigido por Dario, e o Persa, dirigido por Ciro. O exército do Ciro é o exército que prevalecia, era mais forte do que o Medo, do Dario. E vocês se lembram da visão do capítulo passado de um urso? Esse mesmo urso aqui, é agora esse carneiro. E que ele levantava uma pata,
que era o lado que prevalecia. Então, nesse caso, o lado persa era o lado mais forte do Império Medo-Persa. O bode representa o Império Grego, o Império Grego de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, quando dominou, ninguém pôde resistir a ele, porque aonde ele passava, ele destruía, ele massacrava, ele foi terrível. Alexandre o Grande do Império Grego. Esses 4 chifres que ele tinha, significa que ele tinha 4 comandantes. O nome desses comandantes, só para vocês terem um pouquinho de história aí na cabeça, se chamavam Cassandro, Ptolomeu, Selênico e Lisímaco. Ele tinha essas 4 cabeças que representam então esses 4 comandantes. Mas dentre esses 4 comandantes nasce um chifre. Esse era o pior de todos. Diferente dos 4, nasce esse chifre. Esse representa Antíoco Epifânio. Guarde bem esse nome, Antíoco Epifânio, porque esse homem fez coisas terríveis, abomináveis, horrorosas contra todo o povo de Deus nessa terra, contra os judeus. Sabe o que ele fez? Ele proíbe o sacrifício contínuo dos animais. Vocês se lembram que os judeus faziam um sacrifício contínuo de animais no altar. E sabe o que o Antíoco fez? Ele sacrificou um porco no altar do Senhor. A coisa mais abominável para os judeus, que eles nem comem carne de porco, porque o porco é considerado um animal imundo. Eles sacrificaram um porco no altar do Senhor. Depois disso, ninguém mais teve coragem, ninguém mais teve permissão para fazer qualquer tipo de sacrifício. O sacrifício no altar do Senhor foi cessado nessa época. Por isso que ele fala aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, né? Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Além dele sacrificar um porco no lugar dos sacrifícios que se faziam ao Senhor, ele ainda destruiu o santuário. E diz assim: por causa da rebelião, o exército dos santos e os sacrifícios diários foram dados ao chifre. Ou seja, ele dominou tudo aquilo. Amém? Ele tinha êxito em tudo o que fazia. E a verdade foi lançada por terra. A verdade é o Senhor. Jesus Cristo é a verdade, como nós sabemos. E essa verdade foi lançada por terra. Então eu ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou para o outro: quanto tempo vai durar isso daí? Quanto tempo vai durar essa abominação? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Os anjos perguntando e o Daniel ouvindo, vendo aquilo. Ele disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será consagrado. E sabe quanto tempo durou? Esse fato pode ser constatado, porque depois de 2.300 dias, depois que aconteceu esse fato, conforme foi profetizado, Judas Macabeu reconquistou Jerusalém, reconstruiu o templo e restabeleceu o sacrifício. Então, profecia dada, profecia cumprida. Mas o anjo Gabriel diz que preserva a visão, porque ela se refere a dias muito distantes. Ou seja, essa visão, ela vai se repetir. Mas pode uma visão se repetir? Segundo teólogos estudiosos da palavra, essa mesma visão vai voltar a acontecer em tempos futuros, em tempos em que o anticristo vai estar reinando. Portanto, esse anticristo, que no caso foi ali o Epifânio, né? Que foi o primeiro o Antíoco, aliás, o Antíoco Epifânio.
ele que destruiu o templo, ele vai voltar a reinar na figura de uma outra pessoa e novamente ele vai atacar a terra gloriosa e vai tentar destruir, né? Porque ele não vai conseguir, ele vai tentar destruir a verdade novamente. E a verdade nós hoje sabemos quem é. Enquanto eu observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia um homem. Nós podemos imaginar quem é esse ser, né? Que parecia com um homem. E eu ouvi a voz de um homem que vinha de lá. Diz: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, eu fiquei aterrorizado. Ele não conseguiu nem ficar em pé. E ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Portanto, essa visão vai tornar a acontecer com esse carneiro, com esse bode, que vai lançar e vai mirar a terra prometida, a terra santa, e vai tentar destruí-la. Enquanto ele falava comigo, eu caí prostrado, perdi os sentidos. Então ele me tocou e me pôs em pé. E disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira. O tempo da ira são os tempos finais. São os tempos em que o anticristo estará reinando nesta terra, pois refere-se ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representam os reis da Média e da Pérsia. Nós já falamos isso. O bode peludo é o rei da Grécia. Também já falamos. E o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão na terra e tomarão, que surgirão daquela nação, daquele rei, mas eles não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, ou seja, quando os ímpios estiverem no máximo da sua rebelião, de tudo que se diz contra Deus, surgirá um rei duro de semblante. Esse é o anticristo, mestre em astúcias. As qualidades do anticristo, elas vão sendo dadas à medida que a Bíblia avança. Nós vamos ver mais características do anticristo lá em Apocalipse. O Senhor Jesus vai dar características do anticristo. Nós vamos ouvir falar da marca da besta em Apocalipse. As características do anticristo estão sendo desenhadas para que quando ele surja, nós possamos reconhecê-lo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Quem vai destruir o anticristo, como eu já falei, será o Senhor Deus, com um sopro da sua boca. Tá pensando que Deus vai brigar com o anticristo? Você acha que Deus vai ter que entrar numa guerra com ele? Não. Deus vai simplesmente, a hora que chegar o tempo do fim dele, a hora que Deus falar, chega, seu tempo acabou, é um sopro da boca do Senhor e tchau. O anticristo, ele já sabe disso, ele já sabe do fim dele. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, porque refere-se a um futuro distante, ou seja, uma profecia que ainda vai se cumprir, que em parte já se cumpriu, porque nós sabemos que o Império Grego já dominou os Medo-Persas e que o sacrifício contínuo foi tirado de Israel, que foi feita uma abominação lá e sacrificando porcos. Tudo isso nós já sabemos. Mas no final, o anticristo perseguirá o povo de Deus, como diz lá em 1 João 2, 19 e 20. Mas, enquanto isso não acontecer, outros anticristos vão surgir através de um sistema montado para preparar a vinda do anticristo, do único. Muitos vão surgir, como está lá em 1 João 2, 18. Muitos anticristos ainda vão surgir até que surja o último, o definitivo, que nós vamos começar a ver as características dele. Resumindo, essa visão aponta para a derrota do Império Medo-Persa, na época que já aconteceu,
o domínio do Império Romano e em seguida aponta também para os finais dos tempos. Ou seja, é uma profecia completa. É uma profecia que fala de coisas que aconteceriam logo em seguida, porque 200 anos depois que o Daniel trouxe essa profecia, foi que aconteceu que esse Antíoco fez tudo isso lá em Jerusalém, entrou, sacrificou um porco no altar do Senhor, destruiu, depois foi reconstruída Jerusalém, conforme está tudo escrito aqui. Mas essa profecia também para o fim. Essa profecia ainda vai se cumprir. Eu, Daniel, fiquei exausto por vários dias. Depois, levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Você se sente também cansado? Será que você também está como Daniel? Está exausto, não consegue mais, não aguenta mais, está cansado? Levante-se e vá cuidar das coisas do rei. Vai cuidar das coisas do Senhor. Vai cuidar daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para você fazer. Não se deixe destruir, não fique prostrado por muito tempo. Levante-se. A luta é dura, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Em nome de Jesus. Fiquei assustado com a visão, diz o Daniel. Estava além da compreensão. Amém? Muitas coisas que o Senhor já preparou são de difícil compreensão para nós. Muitas coisas o Senhor deixa que nós não saibamos, talvez para que a gente não entre em desespero, porque nós sabemos que serão momentos muito terríveis, mas o Senhor diz, Ele nos ensina a viver, né, um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Hoje você já levantou da cama? Você já comeu? Você já bebeu? Você já tem um teto? Você tem um lar? Você tem uma igreja para congregar? Você pode ainda dobrar os joelhos? Você ainda pode adorar o Senhor? Então alegre-se nele. Levante-se, não fique prostrado. Cumpra a parte que lhe cabe no reino de Deus. Levante-se e vá servir ao Rei. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Ficamos aqui com mais essa visão do bode e do carneiro. Não esquece de deixar seu like aqui, porque vocês não deixam, né? Um comentário, se possível, nem que seja amém. Ou algum detalhe. Roselena, você não percebeu tal coisa, você não falou disso. Amém? Nós vamos conversar a respeito de coisas que você, com certeza, o Senhor vai revelar a você e que não deixou claro para mim. Com certeza o Senhor vai falar muito com você nessa palavra. Um abraço e até amanhã com Daniel capítulo 9. Daniel é um livro curto, mas é complexo. É difícil da gente dissecar e digerir tudo que ele tem para nos ensinar. Porque ele é profeta, né? Então a profecia é de difícil interpretação. Mas a gente segue aí nos nossos estudos. Um abraço e até amanhã.